Então, agora continuando o nosso curso de História da Filosofia, a gente vai estudar a filosofia medieval. Vou dividir essa parte em apenas duas aulas. Na primeira, pegando da introdução à filosofia medieval e focando no Santo Agostinho. Na segunda parte, a escolástica e o São Tomás de Aquino. Então, a formação do mundo ocidental, uma caracterização da filosofia medieval. O helenismo foi um período que começou ali por volta dos séculos do 5 para o 4 a.C. e vai até o Renascimento, que é ali do 15 para o 16 a.C. Então, a gente vê um período aí de 10 séculos, né, de um milênio. Aliás, o fim do helenismo é no 405 depois de Cristo. Né? Antes não. O helenismo começa nessa época e termina ali na passagem do 4 para o 5 depois de Cristo. Aí vai até o Renascimento, que é do 15 para o 16. Então, 10 séculos, um milênio. A escolástica é a maior parte da filosofia medieval. E a escolástica se deu entre os séculos 12 ao 14. Para começar, para falar de filosofia medieval, é importante a gente até desmistificar um preconceito que até pouco tempo atrás era um lugar comum, a crença de que a Idade Média foi uma idade das trevas. A origem dessa ideia está no poeta italiano Francesco Petrarca, lá do século XIV, já dos primórdios do Renascimento. Foi ele que cunhou esse termo Idade Média para designar esse período intermediário entre os clássicos da antiguidade grega e os novos tempos, né, os tempos modernos. E foi ele que cunhou essa ideia de Idade das Trevas. Aí é dele que se origina a imagem negativa que se tem desse período. Quais seriam as características que o Petrarca elencou para dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Aí ele cita o obscurantismo intelectual, atraso econômico e político do feudalismo, guerras religiosas, a peste negra e o monopólio restritivo da igreja na educação e na cultura. Mas, por outro lado, o que os historiadores têm mostrado nas pesquisas mais recentes é que não é bem assim. Claro, houve esses problemas nessa época, mas não teve só esse lado negativo. Se a gente pegar, na arte, teve a arte gótica com suas catedrais e que era uma expressão artística assim, de altíssimo nível. Não dá para desconsiderar a arte gótica como se não tivesse havido uma grande arte naquele período. Tem, por exemplo, a poesia lírica dos trovadores também. E se a gente for olhar na filosofia, tem Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são os dois principais nomes desse período, e são dois clássicos da história da filosofia, dois filósofos fantásticos e com pensamentos extremamente amplos e complexos, além do próprio Santo Anselmo e outros filósofos religiosos, beatificados posteriormente, e, além de outros nomes, como Duns Scotus e principalmente o Guilherme de Ockham, que está ali no final da Idade Média e tem um pensamento altamente sofisticado. Aí o que esses historiadores que tentam desconstruir essa ideia de Idade das Trevas, o que eles falam que o Petrarca ele foi levado a ter esse pensamento preconceituoso contra a Idade Média pelo próprio contexto no qual ele estava vivendo. Na época do Petrarca, a sede da igreja estava em Avignon, ou seja, não estava em Roma, na Itália. Roma tornara-se uma cidade decadente cultural e economicamente. Os clássicos haviam sido esquecidos. Quer dizer, o contexto no qual o Petrarca estava inserido acabou favorecendo com que ele tivesse essa imagem tão negativa do período medieval. Aí, sim, classicamente, tem duas fases no período medieval. A
que são períodos distintos do ponto de vista filosófico e cultural. Primeiro tem a patrística, que vai da queda do Império Romano no século V até a passagem do século IX para o X. Aí tem esse nome patrística porque é o período dos pais da igreja. Aí depois vem a escolástica, que vai dos séculos XI ao XIV, sendo que teve um grande impulso no século XIII com a criação das universidades. E a escolástica tem esse nome que vem exatamente de escola. É um pensamento de escola. Aí na passagem do século XV para o XVI tem a crise do pensamento escolástico e o desenvolvimento do humanismo renascentista. Aí nessa aula e na próxima a gente vai estudar primeiro, né, serão aí 6 momentos. Primeiro, a transição do helenismo para o cristianismo. Segundo momento, o Santo Agostinho, que viveu entre os séculos 4 e 5 e é a primeira grande obra filosófica desde a Antiguidade Clássica, aproximando o cristianismo e o platonismo. O Santo Anselmo, no século XI, é o iniciador da escolástica e formulador do famigerado argumento ontológico. Ele aproxima filosofia e teologia na medida em que investiga racionalmente os fundamentos da fé cristã. Depois tem os árabes, que apresentam Aristóteles para a Europa Ocidental. Aí o quinto momento, São Tomás de Aquino, no século XIII, aproxima cristianismo e aristotelismo. Aí o sexto momento é Guilherme de Ockham, aí na passagem do século XIII para o XIV, que é o principal pensador do final da escolástica. Então agora vamos ver o surgimento da filosofia cristã no contexto do helenismo. As origens da filosofia cristã. O cristianismo origina-se do judaísmo, mas surge e se desenvolve no contexto do helenismo. Por isso, a tradição cultural ocidental é uma síntese entre o judaísmo, o cristianismo e a cultura grega. O helenismo foi um período que proporcionou condições políticas e culturais que favoreceram a aproximação entre cultura judaica e filosofia grega. A cidade de Alexandria, no século I a.C., era uma cidade cosmopolita, na qual conviviam a cultura egípcia, a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica. Tem um pensador importante desse período chamado Fílon de Alexandria, conhecido como Fílon o Judeu. Ele fez comentários ao Pentateuco, que são aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, aproximando a filosofia, sobretudo a filosofia de Platão. Ele aproxima a narrativa da criação do mundo no Gênesis e a cosmologia platônica no Timeu. Qual que é a tese do Platão, a principal tese do Platão no Timeu? Ele apresenta uma explicação para a origem do cosmos. O demiurgo, que é o arquiteto divino, olhando para as formas ou ideias que lhe servem de modelos, organiza a matéria e dá origem a todas as coisas. Na interpretação de Fílon, Deus, e não o demiurgo, é aquele que criou o cosmos, porém, a partir das ideias em sua mente e não contempladas fora dele. As ideias deixam de serem entes independentes que vivem no mundo próprio e se tornam entes mentais, inicialmente na mente de Deus, depois na mente humana. Esse processo terá seu ponto culminante na teoria das ideias de Descartes. O Fílon retoma o conceito grego de logos, interpretando-o como um princípio divino segundo o qual Deus opera no mundo. Ou seja, o Fílon defende que o logos é o princípio segundo o qual Deus opera no mundo. Aí tem também São Paulo. Com São Paulo surge a concepção de religião universal, inclusive a palavra católica significa isso, universal. A Igreja Católica é a Igreja Universal. Essa possibilidade de se pensar uma religião universal só faz sentido no contexto como o do helenismo, que tem 3 características centrais que levam a essa ideia, essa ideia do estabelecimento de uma religião universal. Primeiro, uma língua comum, que é o grego e depois passou a ser o latim no Império Romano. Segundo, tem uma cultura hegemônica, que é a cultura de língua grega, que assimilou traços das diversas culturas locais.
E terceiro, havia a ideia e o projeto de um império. Né? O que é um império? É uma unidade político-administrativa com governo centralizado. Obviamente não é o primeiro império da história, né? O Império de Alexandre. E depois aliás, não é nem o Alexandre, é o Império Romano já nesse período. Não é o primeiro império da história, mas é no helenismo que se configura a ideia de império. A concepção de uma religião universal corresponde, no plano espiritual universal, no plano espiritual e religioso, à concepção de império no plano político-militar. Aí tem dois marcos importantes na história do cristianismo. Tem a sua consolidação em 337, no ano de 337, e ele é decretado como religião oficial do Império Romano no ano de 391. A palavra igreja provém do termo eclésia, que significa assembleia ou reunião de uma comunidade. A filosofia grega contribuiu para o processo de unificação doutrinária, ou seja, contribuiu para a ortodoxia da igreja. Essa palavra ortodoxia significa doutrina correta. Aquele que é considerado o primeiro filósofo cristão é São Justino. Os filósofos desse período são chamados de apologetas, porque eles fazem a apologia, ou seja, a defesa do cristianismo. O pensamento de São Justino, assim como o dos outros filósofos cristãos desse período, é conhecido como patrística, porque é a doutrina dos pais da igreja. Eles pertencem à assim chamada Escola Neoplatônica Cristã de Alexandria, que faz uma síntese entre cristianismo e platonismo e começa a formular o que virá a ser a filosofia cristã. São Clemente é um outro filósofo cristão desse período que continua a interpretação de Philon. Defende também que a filosofia exerce o papel de preparar o espírito para a revelação. Então, São Justino, primeiro filósofo grego, faz parte dos pensadores desse período que são chamados de apologetas, porque eles fazem a defesa do cristianismo e pertencem à assim chamada Escola Neoplatônica Cristã de Alexandria, que faz uma síntese entre cristianismo e platonismo e começa a formular o que se tornará a filosofia cristã. E o São Clemente continua a interpretação de Philon, do Philon de Alexandria, que era aquele que eu tinha citado antes. Defende também que a filosofia exerce o papel de preparar o espírito para a revelação. Um outro filósofo importante desse período é o Orígenes. Ele seguiu a tradição de interpretar a doutrina cristã como filosofia. Essa tradição vê os filósofos gregos como precursores do cristianismo, que é considerada a verdadeira filosofia. Os filósofos gregos são precursores do cristianismo por sua sabedoria e virtude. Aí o Orígenes fala que os filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, eles só não foram cristãos por terem vivido antes de Cristo. Aí teólogos como Taciano, Tertuliano e Lactâncio afirmam que a filosofia grega, teólogos como o Taciano, Tertuliano e o Lactâncio, eles já são contrários a essa posição do Orígenes, porque eles afirmam que a filosofia grega é pagã e alheia à mensagem cristã. Então, nesse primeiro momento de desenvolvimento da filosofia cristã, a questão era essa. Qual a relação da filosofia grega com o cristianismo? Aí tinha esses que defendiam essa relação, né? Tem o caso do Philon, que fez aquela aproximação, o Philon judeu, que fez aquela aproximação do Pentateuco com o Timeu. Aí tem o São Justino e o São Clemente e o Orígenes fazem essa aproximação entre filosofia grega e cristianismo. Mas, por outro lado, teve teólogos que se colocaram contrários a essa aproximação. A grande questão filosófica desse período é o conflito entre fé e razão. Há os que defendem que a razão é uma preparação para a fé. E por outro lado, há os que defendem que a fé, ou seja, a sabedoria revelada, independe da razão. Aí nesse período surge uma discussão acerca dos dogmas, porque os dogmas não são passíveis de discussão.
A posição dogmática se consolida a partir dos concílios. Tem o de Nicéia, em 325, de Constantinopla, em 381, e o da Calcedônia, em 451. Eles fixaram a doutrina legítima e condenaram quem discordava como herege. A filosofia grega foi usada para a defesa de pontos doutrinários, para a fixação dos dogmas e para a condenação das heresias. É nesse momento que a filosofia grega é incorporada ao cristianismo. A metafísica de Platão e Aristóteles fornecem os conceitos, como substância, essência, etc. O critério para a adoção de doutrinas e conceitos filosóficos é sua relação com o cristianismo. De Platão, eles aproveitam a metafísica, principalmente o seu dualismo entre dois mundos. De Aristóteles, eles aproveitam a lógica com seus recursos demonstrativos, e dos estoicos, a ética, com ênfase na resignação, austeridade e autocontrole. Agora, vou falar um pouco sobre o Santo Agostinho e o platonismo cristão. Santo Agostinho de Hipona. O pensamento do Santo Agostinho representa a primeira grande síntese entre filosofia grega e cristianismo. Ele nasceu em 354 na cidade de Tagaste, que hoje fica na Argélia, ou seja, no continente africano. Ele viveu durante os últimos anos do Império Romano, durante o período de decadência e dissolução do Império Romano. Ele foi mestre de retórica em Cartago e foi Cícero quem despertou seu interesse pela filosofia. Inicialmente, ele foi adepto do maniqueísmo, que é uma religião de origem persa, fundada por Mani, no século III, como um desdobramento do cristianismo. O maniqueísmo apresenta uma visão dualista do mundo, que encontra-se em uma luta perpétua entre dois princípios equivalentes, o bem e o mal. Depois, Agostinho vai combater o maniqueísmo. Ele lecionou retórica em Roma e em Mileto. Olha, não sei se é Mileto não, tá escrito... Milão, desculpa. Ele lecionou retórica em Roma e Milão. Ele admira Ambrósio, aí estuda os neoplatônicos, sobretudo Plotino, e também estuda muito São Paulo. Aí em 386 ele se converte ao cristianismo. Suas principais obras são De Magistro, Contra os Acadêmicos, que é aquela obra que eu tinha citado no capítulo anterior, onde ele refuta a filosofia cética da nova academia, defendendo a possibilidade do conhecimento pela verdade revelada. Aí depois ele publica Contra os Maniqueus, Confissões e a Cidade de Deus. Obviamente essas são as principais obras. A obra completa do Santo Agostinho é extensa, ampla, e tem, segundo os especialistas em Santo Agostinho, ele produziu mais de 90 obras. As principais são essas. 3 aspectos principais da filosofia de Santo Agostinho. Primeiro, sua formulação da relação entre filosofia e teologia, entre fé e razão. Sua teoria do conhecimento, o segundo aspecto, sua teoria do conhecimento com ênfase na questão da subjetividade e da interioridade, como a gente vai ver na teoria da iluminação. E também a sua teoria da história na obra Cidade de Deus, onde ele apresenta uma visão teleológica da história que influenciou a filosofia da história do Hegel, lá do século da passagem do 18 para o 19. A filosofia de Santo Agostinho, de certa forma, é uma síntese entre o neoplatonismo de Plotino e Porfírio e o cristianismo de São Paulo. Ele tem também muitos textos de cunho mesmo teológico, religioso, doutrinário, digamos assim, sendo que um desses se chama Sobre a Doutrina Cristã, obra na qual ele defende que a filosofia grega, que São Paulo chama de sabedoria do mundo, nessa obra Santo Agostinho defende que a filosofia grega é uma preparação da alma útil para a compreensão da verdade revelada. Ou seja, isso significa que para Santo Agostinho é preciso primeiro acreditar para depois compreender, ou seja, ele defende uma precedência da fé sobre a razão. Para Santo Agostinho, a verdadeira e legítima ciência é a teologia,
porque prepara a alma do homem para a salvação e visão de Deus. A questão de Santo Agostinho é: como pode a mente humana, mutável e falível, atingir uma verdade eterna como certeza infalível? A resposta está em sua teoria da iluminação divina, elaborada com base na teoria platônica da reminiscência. No diálogo De Magistro, que significa sobre o mestre, de 389, ele discute, ele defende essa teoria a sua teoria da iluminação divina. O seu ponto de partida é o diálogo Mênon, de Platão, cujo tema é a virtude, a arete, e se esta pode ser ensinada. Platão responde que não. Ou já a trazemos conosco, ou nenhum mestre será capaz de introduzi-la em nossa alma, uma vez que é uma característica própria da natureza humana. A função do filósofo é despertar essa virtude adormecida na alma de todos os indivíduos. Agostinho começa seu diálogo questionando sobre o que é ensinar e aprender. Aí essa parte do diálogo é um texto clássico da pedagogia. Aí em seguida ele indaga acerca do papel da linguagem e da comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Aí esse trecho é também um clássico, só que dessa vez da teoria da linguagem e do significado. Então, linguagem e conhecimento em Santo Agostinho. Dada a convencionalidade do signo linguístico, ou seja, as palavras variam de língua para língua e são sinais arbitrários das coisas. Portanto, o signo linguístico ele não pode ter valor cognitivo mais profundo. Aí, o que leva o Santo Agostinho a afirmar que não é através das palavras que conhecemos. Logo, não podemos transmitir conhecimento pela linguagem. É uma conclusão que segue a linha de Platão, Aristóteles e também dos estoicos. A possibilidade de conhecer para Santo Agostinho supõe algo de prévio, que torna inteligível a própria linguagem. Ou seja, a doutrina de Santo Agostinho está dentro da concepção que a gente chama de inatismo, que é a doutrina segundo a qual o conhecimento não pode ser derivado inteiramente da apreensão sensível ou da experiência concreta. Necessita de um elemento prévio que sirva de ponto de partida para o processo de conhecer. Mas Santo Agostinho não aceita a doutrina platônica da anamnese, reminiscência. Ele desenvolve a teoria da interioridade e da iluminação. Santo Agostinho foi o primeiro filósofo a desenvolver uma noção de interioridade, que prenuncia o conceito de subjetividade da filosofia moderna, ou seja, ele formula a oposição interior-exterior e afirma que a interioridade é o lugar da verdade. No homem interior habita a verdade. É uma frase do Santo Agostinho que está nessa obra De Magistro. Essa interpretação, aliás, essa interioridade é capaz de entender a verdade pela iluminação divina, que é a luz natural. Para Agostinho, a mente humana possui uma centelha do intelecto divino, já que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um outro tema muito importante no pensamento de Santo Agostinho é a sua filosofia da história. Na obra A Cidade de Deus, Agostinho interpreta a história como um processo de alianças e rupturas do homem com seu Criador. Começa com Adão, o primeiro homem, sua queda até o juízo final e a redenção, que é a volta do homem a Deus. A história, portanto, tem um sentido com início e fim. Agostinho não interpreta a história à maneira dos cronistas, que apenas relatam grandes acontecimentos, nem como resultado de fatalidade ou destino, mas como tendo um sentido que pode ser compreendido pela revelação. A concepção agostiniana de história influenciou a noção ocidental de história e está na raiz da concepção hegeliana de história. A cidade divina representa a aliança do homem com Deus, enquanto a cidade terrena representa a ruptura do homem com Deus. A cidade terrena se confunde com a cidade do demônio. Agostinho interpreta a história da humanidade à luz dessa distinção. A cidade de Deus triunfará definitivamente com o juízo final. Aí aqui eu encerro essa primeira parte de filosofia medieval. Aí na próxima aula a gente vai estudar o pensamento escolástico, como que se dá o seu desenvolvimento,
passando por Santo Anselmo, que desenvolve o argumento ontológico, e depois o São Tomás de Aquino, onde eu vou falar basicamente daquele tema que é o digamos, mais famoso, né, do Tomás de Aquino, que são as 5 vias da prova da existência de Deus.